noite, pessoal, tudo bem? Estamos aí para dar início a mais uma live, né? Dessa vez, esperar aí o pessoal entrar, mas nós vamos conversar sobre crise econômica hoje. E para conversar sobre crise econômica hoje, né, nós vamos conversar com o professor Lucas Godeiro. Na verdade, nós trouxemos essa conversa aqui para a nossa live porque, afinal de contas, toda a situação, quer queira na esfera pública, quer queira na esfera privada, ou seja, não há que se dizer que uma área vai ser mais ou menos prejudicada do que a outra, né? Ou seja, nós estamos vivendo realmente um cenário de crise econômica e a gente aguarda aí a entrada do professor Lucas Goldeiro para a gente iniciar a nossa conversa. Boa noite, Elissandra, boa noite, Bia, boa noite, Thaís, boa noite, Ricardo. A gente está aguardando o professor Lucas entrar e a gente vai conversar sobre essa questão da crise econômica, né? Assim, é uma situação que vai afetar o mundo, já está afetando o mundo inteiro. Professor Lucas, boa noite. Vou aguardar aqui o professor Lucas entrar. Aí, mamãe já entrando aí também, né, de Serafim. Boa Boa noite, noite, professora Lucas. Ludmila. Boa noite. Tudo bem? Tudo em Tudo paz. bem? Tudo Tudo bem. em paz, graças a Deus, né? Graças a Estamos com Deus. saúde, vai tudo bem, né? Isso, com certeza. Dar boa noite aí para o pessoal que já está entrando, né? Hoje nós temos um assunto importante para todas as áreas, né, Lucas? Com- Porque trabalhar com a dimensão de crise econômica, eu gravei um videozinho rápido antes de começar e estava dizendo exatamente o seguinte, que a crise econômica é uma crise que afeta todas as áreas, porque a gente não pode pensar que uma crise econômica é uma crise da esfera privada, mas é uma crise da esfera pública, né? É uma crise da esfera privada, é uma crise do setor de serviços, né? É uma crise que atinge todas as áreas, né? E é uma crise que também, né, mas daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso. Será que a gente vai voltar ao estado de bem-estar social? eu acredito muito. Então, no cenário econômico, a gente está vendo muito em vários países as medidas de proteção social, o estado de bem-estar social, tendo destaque novamente, né? Dado que, assim, quando a gente está numa Exatamente. crise, o investimento privado some muitas vezes das empresas. Então, tem que o Estado, muitas vezes, entrar onde estava o setor privado para atender as demandas da população. Exato. Mas aí a gente pode começar. Eu falei de estado de bem-estar social, mas eu quero conversar melhor sobre ele mais para o final. Mas aí, Lucas, eu quero justamente. Boa noite, Moisés. Olha aí, nosso coordenador Moisés aí, aí, dizendo que a gente está o muito chefe, gostoso. nosso colega aí do curso, nosso coordenador de Ciências Contábeis. Verdade, verdade. Ei, vamos começar conversando sobre quais são assim as características, né, dessa crise mundial de agora. Nós já passamos por várias crises, mas essa crise agora, a CEPAL, há alguns dias lançou uma matéria dizendo que é a pior crise de todos os tempos, né? A Agência Brasil também já vem falando sobre isso, ou seja, os órgãos internacionais de pesquisa vêm sempre notificando que é a pior crise que nós já vivemos nos últimos tempos. E eu lhe pergunto por quê, Lucas, como essa crise, aí Moisés já está perguntando se tem cenário para investir. Sim. Vamos contextualizar um pouco, né, como surgiu a crise. É, Primeiramente, assim, na economia é normal, cenários de expansão econômica, onde a renda, o PIB está crescendo, e cenário de recessão econômica. Então, muitas vezes já é esperado assim, uma recessão econômica. A economia americana vindo no maior ciclo de crescimento, após ter saído da crise financeira de 2008, a crise das hipotecas imobiliárias, e eu concordo com esse ponto de vista, que essa crise está sendo mais comparada à depressão de 29, onde teve o crash da bolsa, quebra, enfim, do que a crise de 2008. E a gente pode elencar alguns motivos, que ela é sui generis, que ela é particular. Primeiramente, na economia a gente tem dois lados, o lado dos produtores da oferta e o lado da demanda.
Nessa crise, a gente está tendo choque dos dois lados. Então, dadas as medidas da OMS, de isolamento social, de lockdown em muitos países, a gente tem um choque forte de oferta. Então, muitos trabalhadores não estão produzindo nas suas fábricas, não estão indo para os seus comércios fechados. E, por outro lado, também, à medida que a gente está em casa, a gente tem uma crise de demanda também. A gente passa a consumir menos produto, menos combustível, menos serviços, passa a ir menos no restaurante, só como não pode ir, né? Faz só pedir delivery. Então, essa crise a gente está sendo afetada pelos dois lados, tanto pela oferta como pela demanda. Só um dado interessante, só nos Estados Unidos, no último mês, foram 22 milhões de desempregados. A crise de 2008 não chegou nem perto desse número, assim. Então, nós vamos ter um desemprego em massa nas economias mundiais, na economia americana, na economia brasileira. E para responder a questão de Moisés, ele perguntou como está o cenário para investimento em bolsa. Hoje a gente teve até um fechamento positivo na bolsa no dia de hoje, dado o preço do petróleo e de uma recuperada. Para ter ideia, ontem o preço do petróleo despencou nas bolsas 20%, 30%, ou seja, os petróleos estão lá nos navios e não tem onde colocar petróleo mais no mundo. Mas meu cenário para a bolsa, respondendo a pergunta do Moisés, ainda é pessimista. Eu acho que a gente, o valor mínimo que a bolsa atingiu esse ano, acho que a gente ainda vai testar esses mínimos de novo. Eu acho que a tendência é a bolsa cair até o fim do ano, assim, porque a bolsa é principalmente derivada do lucro das empresas. Se as empresas estão lucrando menos, o papel das empresas, as ações vão valer menos também. Exato. E dar boa noite aí para o pessoal que está entrando. Né? Boa noite aí, doutora Sama. Boa noite, Sâmia. Boa noite, Claudinha, que já entrou aí para ver nossa live também. Dizer o seguinte, Lucas, numa crise, geralmente se fala assim, num contexto mais sui generis, crise é lugar de oportunidade, né? Então, quer dizer que, será que nessa crise, mesmo havendo um cenário diferente de outros momentos, porque é interessante, assim, nós não temos tempo para discutir nem micro nem macroeconomia, mas são as duas instâncias estão no mesmo bolo, né? O que praticamente nunca se viu, né? Geralmente é uma ou outra, né? Então, a crise realmente ela veio arrolando, trazendo todos os, vamos dizer assim, não são nem os stakeholders, mas são exatamente uma micro e uma macro instância no campo econômico. Mas, mesmo nessa perspectiva, há um lugar para uma oportunidade, porque crise é lugar de oportunidade na administração. Dá para a gente dizer agora, no meio de uma crise econômica dessas, que Dá existe a sim, oportunidade? eu acredito que existe, assim, existe muitas oportunidades e muitos caminhos que as empresas têm como inovar, principalmente no caminho de passar mais a procurar vender online, até porque você expande suas fronteiras, não só para o comércio local, mas também para vamos dizer, vários lugares do país. Outra questão, muitas vezes, de, como é que eu posso dizer, coisas do o próprio home office, né? Muitas pessoas estão descobrindo o aplicativo Zoom, né? Vários aplicativos, o Google Meets, enfim, que muitas vezes reuniões ou coisas que teriam, vamos dizer, uma viagem aérea, isso aí vai ser uma nova economia que nós vamos entrar, ou seja, o mundo que nós, vamos dizer assim, que nós entramos em fevereiro, em março, no isolamento, nós vamos sair em um mundo diferente quando acabar a pandemia. Então, eu acredito que no setor aéreo, que é um dos setores que eu acredito que vai se recuperar mais lentamente, as viagens vão ser só uma viagem extremamente importante, de turismo, muita coisa, muita reunião a gente vai poder resolver no Zoom, no Google Meets, enfim. Então, são coisas desse tipo. Além assim, do que tem muito falado no campo da economia, o que a gente chama reconversão industrial. Então, como é que essa crise pode gerar uma oportunidade? Uma indústria têxtil, no momento atual, pode estar, ou ver no futuro, uma oportunidade de reconverter, de produzir máscaras, por exemplo, máscaras de tecido, que terão demanda enquanto não tiver vacina, enquanto o vírus não for embora de vez. Então, é aí que a empresa tem que pensar na oportunidade de se reconverter industrialmente. Uma indústria, sei lá, do setor mais pesado pode produzir respiradores e a gente não ficar dependente da China. Entendi. Agora, eu vou dizer para você uma realidade que eu vi recente, né? Eu estava há alguns dias naquela praça do Mercado Público, aqui em Mossoró, bem no coração de Mossoró, ali onde o campo da informalidade, né? Vamos dizer assim, não é o setor de serviços do campo da informalidade.
Então, quem está no campo da informalidade, que são os feirantes, que são essas pessoas, não são nem os microempresários, são os feirantes mesmo, são aquelas pessoas que estão lá no campo da informalidade, que precisam pagar o ISS por seus serviços ou pontualmente por suas demandas. Então, veja só, como a crise ela vem numa cadeia, porque uma pessoa que estava ali para ficar olhando carros, motos ali estacionadas, ela disse que havia ganhado naquele dia 75 centavos. E só Sim. estava comendo aquela quentinha porque alguém tinha doado. Então eu fico pensando, certo? No momento em que, por exemplo, algumas áreas têm condição de fazer um rearranjo, ou seja, porque o setor público realmente ele vai refazer o seu orçamento, né? Porque passagem aérea, viagens realmente já está bem claro depois dessas adaptações que vão ser reduzidas. Eventos, por exemplo, que nós nos distanciávamos muito para ir, para fazer. Então está muito claro que algumas adaptações vão ser feitas. Mas aí eu lhe pergunto, como é que vai ser essa reorganização dessas pessoas no campo da informalidade? A título de exemplo dos feirantes, que estão ali ao ar livre, né? Que estão, Sim. é um pessoal que está com uma atividade considerada tradicional, mas estão impedidos de fazer o seu trabalho porque não tem pessoas na rua. Então, enfim, como é que você está vendo isso? Eu estou vendo muito nessa linha das ideias que têm surgido, até surgido que até a gente falou da social-democracia, ou seja, então, primeiro ponto tem que ter uma rede de proteção social para essas pessoas. A renda básica emergencial, a luta de muitos economistas na rede social é que ela vire uma renda básica permanente, para primeiro você ter uma proteção social dessas pessoas. Depois, assim, o apoio de vários órgãos, seja da prefeitura, da própria universidade, de como realocar essas pessoas no mercado de trabalho, como ensinar essas novas tecnologias, seja elas vendendo via Instagram, via WhatsApp, se a gente ainda tiver um fluxo pequeno de pessoas. Então, acho que essas pessoas têm que ser olhadas com mais carinho pelo poder público, aliado justamente a essa rede de proteção social. Ou então, até mesmo a questão do microcrédito. Então, como a gente falou na reconversão industrial, a gente pode pegar parte dessas pessoas que seriam feirantes e se não tiver mais oportunidade, dado que está vendendo muito online, financiar um microcrédito, muitas vezes para ele produzir a máscara ou produzir algum item que seja de necessidade, que vai mudar a demanda de acordo com a nova economia, claro, tendo todo o treinamento, enfim, toda a assessoria dos órgãos públicos. É porque aí a gente está vendo o seguinte, que muitas daquelas pessoas, às vezes, são pessoas que não são escolarizadas, né? Então, para elas passarem por um processo de adaptação, ou seja, para usar uma nova tecnologia, realmente não é tão simples. Quer dizer, você está acostumado a fazer ali a venda daquele produto. Eu vou dar aqui um exemplo simples. Sim, Quando a feira da Cobal, a Cobal onde vende frutos, alimentos de um modo geral, ela foi por muito tempo a céu aberto em Mossoró. Não é, vamos dizer assim, não é aquele céu aberto, mas era um sim, galpão em que não se tinha aquela organização que se tem hoje. E no momento que se passou, por exemplo, vou dar aqui um exemplo da carne. Eu digo isso porque eu fiz uma pesquisa junto aos feirantes. Então, naquelas bancas que deixaram de ser bancas e que a carne deixou de ser exposta, que a pessoa que chegava para comprar, vou dar aqui um exemplo, ela não pegava na carne, então ela não quis mais comprar lá. Não, eu não tô nem vendo, mas o vendo era pegando. Tá sim. entendendo? O vento era pegando. Então, alguns comerciantes colocaram que aquelas adaptações naquele momento, né, higiênicas, sanitárias, realmente provocaram uma queda nas vendas. Então, alguns continuaram rompendo um pouco com essas dinâmicas, mas outras, então, as pessoas demoraram a Sim. exatamente enxergar um novo padrão de consumo. É tanto que hoje já é mais comum, né? Você chega no supermercado, as pessoas já estão mais acostumadas a comprar as porções, inclusive divididas e tudo. Então, eu fico observando sempre que eu vou a Cobal. Eu não vejo mais as pessoas assim pegando como antes na carne, sabe? Porque eu lembro sempre do depoimento do Sim. comerciante. Ele disse: no momento que eu protegi e coloquei, né, o produto no lugar correto, então as pessoas já tiveram uma resistência. Então, da mesma maneira, eu vejo agora, quer dizer, alguns produtos também vão ser difíceis para esses feirantes livres. E assim, tem um dado importante que a gente tem que ver.
com relação, por exemplo, ao estado de bem-estar social, né? Porque já que a gente está saindo assim numa crise econômica mundial, o estado de bem-estar social ele já está acontecendo, né? Em todos os lugares do mundo. Agora, cada país, cada nação fazendo da sua maneira, né? Existem Sim. nações que realmente estão tratando disso da melhor maneira possível. Exemplo, tem países na Europa que os idosos, além de receber dinheiro, eles estão recebendo vouchers de restaurantes para ter a comida pronta, para receber a comida pronta, porque eles não têm quem façam, não tem ninguém para prestar o serviço e para manter o isolamento, né? Então, não só dar o voucher, mas o serviço de entrega. No que concerne, por exemplo, a questões de saúde, de um modo geral. Ou seja, essa questão de adaptação dentro da condição econômica realmente depende de cada país. Mas trazendo isso para a nossa realidade Brasil, né, em que o nosso salário mínimo ele ele é superior a R$ 600, mas que o poder de compra dele, mesmo ultrapassando os R$ 600, é ínfimo. Se mantém, né, esses R$ 600, mas se tira do mercado algumas pessoas, nós vamos estar, Lucas, emergindo para um problema realmente muito sério, né, economicamente. Você não vê isso? Vejo sim, Você vejo acha sim. que o Estado, será que ele vai aumentar esses valores? Eu Como é que acredito vocês que estão não. vendo isso? Como é que os economistas estão vendo isso? A primeira, vamos dizer assim, a primeira luta, a primeira batalha é pelo menos esse programa se tornar, aquele tá emergencial, ele se tornar permanente, já seria um grande início. Depois, claro, a gente pode lutar, dado. Aí você tem que ter fonte de recursos, também tem que rediscutir até um pouco mais a questão da tributação. Por exemplo, o Brasil é um dos únicos países no mundo que não tributa dividendos, ou seja, a parte para quem não é da área, a parte do lucro que a empresa distribui. Então, para isso, a gente teria que, para aumentar uma renda básica no futuro, arranjar alguma fonte de recursos. Então, eu vejo que, nesse sentido, o primeiro passo é tornar a renda básica não só temporária agora, mas sim permanente, porque o estrago na economia vai ser enorme, principalmente como a gente vem discutindo, nos informais que não têm capacidade de, muitas vezes, vender digitalmente, é, enfim, ter uma melhor forma de comercializar seus produtos. Então, para eles não ficarem o que a gente chama de economia desalentada, ou seja, o desalentado é a pessoa que perde a esperança de procurar um emprego, então ela não entra na estatística, a pessoa já procurou tanto emprego que desalentou. E até pensando assim, que outra solução seria a organização desses informais, muitas vezes cooperativas mesmo. A cooperativa podia dar apoio nessa questão de vender online, de organizar os produtos e fazer campanhas educativas, como no exemplo da carne, para mudar os padrões de consumo. Então, acho que o primeiro ponto seria esse, teria que se discutir na questão da renda básica, principalmente, que foi a medida adotada, né? Que está sendo importante, porque se não fosse renda básica, a gente estaria no caos social já, poderia ter saques nos interiores, a fome, mais ainda, enfim, nos assolando o país. Com certeza, não, o estado de bem-estar social realmente ele sempre serviu. E hoje eu estava vendo uma matéria no Portal Globo dizendo o seguinte, que o governo brasileiro se prepara para fazer o plano econômico pós-pandemia, né? Seria um grande plano de empregabilidade no caso de obras públicas, né? São 70, em torno de 70 grandes obras públicas que foram escolhidas, né? E o Ministério da Infraestrutura vai abrir aí um campo de empregabilidade. Aí eu lhe pergunto, eles estão até denominando assim o segundo plano Marshall, né? Sim. Seria o segundo plano Marshall pós-pandemia, né? Então vamos dizer assim, claro, uma adaptação dele para o cenário de agora. Então eu lhe pergunto, esse cenário aí, né? Ele estaria absorvendo esse público que está fora do mercado de trabalho, esse plano, pelo que eu estou vendo, ele ainda não é o suficiente, porque aí ele vai estar tratando a dimensão mais civil, essa parte de construção. Mas aí eu vou dar aqui um exemplo de serviços que, por esse período que nós já estamos aí há um pouco mais de um mês, que ficou fora, por exemplo, a prestação de serviço doméstico. Muitos serviços deixaram de serem
feitos. Não é que as pessoas não estejam para Sim, sim, trabalhar, entendi. porque nós não estamos prontos para receber, né? Porque nós estamos num processo de isolamento e, pelo visto, essa flexibilização deve acontecer, mas para conter, em parte, o isolamento, que não vai significar que ele não vai acontecer, entendeu? Então, eu lhe pergunto, isso seria uma parte desse povo. Você considerou importante, assim, esse plano de empregabilidade, achou viável, né, já que vem aí pelo Ministério de Infraestrutura, né, pelo visto não vai onerar a casa, enfim, é para resolver. O que você achou disso? Bem, eu considero importante. Isso é uma política no ramo da economia que a gente chama de keynesianismo, para ver justamente a semelhança com a crise de 29. O keynesianismo, o plano Marshall, surgiu para tirar a economia da depressão de 29. No primeiro capítulo da minha tese, eu pesquisei justamente sobre um cenário de alta incerteza, como a gente está vivendo agora. Então, em um cenário de alta incerteza, é o que a gente chama na economia de wait and see, ou seja, os empresários, os consumidores esperam e veem o que acontece. Então, o consumidor, ele tem a incerteza se ele vai estar empregado ou não. O empresário, ele tem certeza se ele vai conseguir manter o comércio dele ou não. Então, o investimento privado, se uma loja tem uma expansão para fazer, se uma fábrica construir uma nova planta, isso congela agora, está congelado. Então, o que resta? Nos resta o investimento público. Então, o governo, o Estado, vai se endividar mais ainda e vai fazer obras públicas. Mas o que é que fica? Vai ficar o benefício. Então, se o governo federal, nesse plano, for incluir a duplicação de Mossoró a Natal, ele gerou emprego, ficou o benefício. Então, muitas vezes o cara lá que vai ser empregado, a esposa dele poderia até ser essa pessoa que presta serviço, que perdeu o emprego. Mas, claro, outros ramos do governo têm que procurar políticas públicas para também incluir essas pessoas, essas mulheres, no mercado de trabalho. Como assim, uma ideia que eu vou tocar no ponto é essa questão de microcrédito, de produção de máscaras, entre outras coisas, enfim, que podem ser feitas através do microcrédito. A gente tem exemplos em cidades como João Pessoa, o microcrédito de lá, se a pessoa paga no dia parcela, então não paga nem juros, muitas vezes, do crédito, enfim, vai produzir, vai trabalhar por conta própria, né? Não vai ter nenhum patrão, enfim. Então, eu acho que soluções seriam nesse sentido. Entendi. E o papel das universidades nesse momento? Porque, quer queira, quer não, vamos ver o seguinte: nós vamos ter aí o governo atuando na questão de obras públicas, né? Então, se for dentro das universidades, com certeza elas vão ter que vir com uma contrapartida. Não vai ser só a construção de uma infraestrutura para adequação de um curso em si. Eu acredito que isso é muito claro, de um curso ou outro, de uma área ou outra. Mas nesse momento, né? Como as universidades precisam se preparar para trabalhar frente à crise econômica. E eu já vou pontuar, porque, por exemplo, há um temor, né, no meio acadêmico, já que nós vamos ter muito próximo de nós a possibilidade de trabalhar por muito tempo remotamente. Então, essa possibilidade remota traria, por exemplo, a decadência na carreira, traria fragilidade na carreira, traria um perfil diferente de contratação, tá entendendo? Já que você não fica muito mais tempo na universidade, e isso também, com certeza, impactaria o outro lado da situação, porque se nós não estamos trabalhando o tempo todo lá, então significa que a quantidade de serviços que ali são feitos, né, e hoje feito por prestadores de serviços, já que não cabe mais na esfera pública contratar, então essas pessoas seriam automaticamente demitidas nesse processo, né? Caso haja realmente uma readequação, né, um arranjo realmente nessa maneira do ensino-aprendizagem. Como é que você está vendo isso nas universidades? Já se discute entre os pesquisadores da economia essa situação econômica em si das universidades nesse cenário? Já sim, Até inclusive. porque, até porque, deixa eu só completar aqui, nosso Sim, orçamento sim, está com certeza. diretamente ligado ao PIB, né? Porque a universidade está diretamente ligada ao PIB, com certeza, com certeza. Eu até estava com a gente, numa reunião da Liga, eu já tardei, o Kleber, a gente estava conversando justamente sobre essas questões da universidade e a importância desse novo cenário, vamos dizer assim, da universidade mostrar a sua responsabilidade social, mostrar, vamos dizer, o seu serviço. Nesse sentido, só para dar um exemplo, a Liga de Mercado Financeiro da UFESA, coordenada pelo Kleber e por mim,
a gente está oferecendo assessoria na parte de fluxo de caixa para os empresários em parceria com o Cid Varejo. E também foi estendida essa parceria para o pessoal da minha cidade, de Patu, também ontem, do CDL. Então, acho que esse é um dos pontos. A universidade mostrar seu serviço, mostrar a sua responsabilidade social. Do outro lado, em outro ponto importante que a gente estava conversando, até tem um vídeo no YouTube interessante de um economista que foi uma das defensoras da renda mínima, que é a Mônica De Bola. Ela trabalha em Washington, né, numa universidade, em Washington DC, nos Estados Unidos. Ela contribuiu muito para a implantação da renda básica emergencial, brigou lá nas redes sociais, no Twitter. E o outro, aquele famoso biólogo, né, que está aparecendo agora, o Átila Yamarino. Então, o que é que eles tocavam no ponto na universidade? Principalmente o Átila dizendo, se sua universidade está esperando voltar logo e tal, e não implantou novas tecnologias como o Zoom, o Google Hangouts, ela está perdendo tempo, muitas vezes. Enfim, porque nós podemos ter, enquanto não tivermos a vacina, isso é prazo de 1 ano e meio, 2, o que a gente chama de lockdowns intermitentes, ou seja, a economia abre, fecha, e abre, pode ter um novo pico, enfim, então, coisas do tipo, enquanto nós não tivermos vacina. Claro, a gente sabe a dificuldade numa região como a nossa, da UFESA, a questão de acesso à internet dos alunos, entre outras coisas. Mas aí que entra mais uma vez o poder público, o Ministério da Educação, não sei, poderia criar algum programa para dar tablets a esses alunos, poderia fazer parceria com as prefeituras, que em determinado horário eles iam para o laboratório, para alguma coisa da prefeitura, para assistirem às aulas. Porque o cenário é esse, a gente pode ter que, muitas vezes, num raio de 1 ano e meio, ter que dar aulas online mesmo, partir para o online, de acordo com o meu ponto de vista e com o ponto de vista de um cara mais especialista na área, um biólogo que estuda virologia, coisas do tipo. Então, acho que é para esse cenário que a universidade tem que se preparar cada vez mais. E no terceiro ponto, sim, vai ter uma realocação de mão de obra. Se a gente vai ficar online, vai ter o pessoal, muitas vezes lá, o vigia e tal, pode ter uma diminuição desse pessoal, que aí sim, tem que ser absorvido em outro ramo, nas outras políticas públicas do governo. Exato, até porque a Organização Mundial de Saúde tem colocado o seguinte, né? O diretor da Organização Mundial de Saúde, o presidente, tem colocado justamente isso, que, assim, é como se o isolamento ainda é fundamental, a flexibilização dele já começou a ser pensada, mas ainda não garante uma estabilidade no problema, mas, ao mesmo tempo, é interessante que quando você vai vendo notificações da própria Organização Mundial de Saúde, uma hora você até fica otimista, você entende, então eles encontraram um caminho. Mas em outro momento, hoje mesmo, as últimas notícias da Organização Mundial de Saúde colocaram, olha, o isolamento tende a se manter por muito tempo, porque nós ainda não temos, em outras palavras, todas as matérias diziam, nós ainda não temos o caminho. Só se sabe que o caminho realmente ele é devastador. Porque não há como não isolar, não há como não fazer com que as pessoas realmente não se agrupem, né? Então, elas não podem se agrupar, mas para que tudo realmente volte à sua normalidade, elas vão precisar se agrupar. E, assim, a Organização Mundial de Saúde ela não tem encontrado outras alternativas, né? De repente, é o uso da máscara, aí, de repente, lava a mão, aí não o álcool gel. Mas veja que o álcool gel você não encontra para comprar em lugar nenhum. Não. Em lugar nenhum, né? Então, todas as pessoas estão mesmo usando, a maior parte é água e sabão mesmo, né? Água e sabão. Então, eu penso que uma alternativa, e já no campo, entre aspas, urbanístico, vai ter que ser mudar a rotina e implantação de pias para lavar mãos em vários locais. Isso será um fato comum. E as pessoas também se adaptarem. Usar máscara terá que ser obrigatório, pelo visto, né, por muito tempo. E mesmo que se tenha a vacina, os dados têm colocado que isso ainda demora. Mas aí, trazendo aqui para a nossa realidade, nós temos o setor de fruticultura. E eu vi semana passada alguns produtores já comentando do jeito que o petróleo, né, teve uma queda e está lá armazenado, né? Por incrível que pareça, algumas pessoas que não entendem estavam comentando, então por que não baixou? Por que não podia baixar, né? Já que se ele baixou agora, por que ele não podia baixar, né? É porque não tem ninguém andando, né? A frota aérea está parada, então, quer dizer, muitas atividades pararam, então o consumo realmente parou. Mas onde é que eu estou querendo chegar? A nossa fruticultura já começou a ser afetada. Por quê? O isolamento também provocou
um impacto lá, porque lá não tem como não trabalhar agrupado, né? Não tem como não trabalhar agrupado. E assim, a exposição das áreas, principalmente que já em risco, já são áreas de risco, né? Pelo uso de defensivos agrícolas, pelo uso, enfim, de inúmeras outras coisas e o próprio cenário, né? Mas aí eu lhe pergunto, nesse nosso caso aqui do Rio Grande do Norte, haveria, já se pensa, já se fala, assim, como é que se vai mitigar os impactos econômicos da fruticultura? Porque é o que nós É, temos de mais forte, né? isso, né, nesse sentido, eu, eu não vi, vamos dizer, alguma política pública, seja do governo federal, estadual, voltado nesse sentido para a fruticultura. Mas a gente tem vários pontos que uma parte da compensação que eles podem ter é a alta do dólar. Então, eles sabendo se aproveitar, mesmo eles vendendo menos, eles vão ter uma parte da compensação com a alta do dólar. Então, o dólar hoje já bateu o recorde 5, mesmo a bolsa subindo, o dólar subiu também. Sobre a outra questão do risco de trabalhar agrupado, eu vou entrar em outro ponto, que é a questão de testes. Para a gente reabrir a economia, a gente tem que ter testes massivos. E isso nem os Estados Unidos, que é a grande potência, está conseguindo fazer testes massivos. Então, na empresa de fruticultura, exemplo, teria que, se é um serviço essencial, serem testados sobre todos os funcionários, até para detectar os assintomáticos, porque você detecta, já isola. Então, acho que outro ponto fundamental, além de tudo, de vacina e para tentar o mínimo de reabrir a economia sem risco, é testar massivamente, começando principalmente pelo pessoal que está na linha de frente da saúde, o pessoal da segurança, o pessoal das empresas dos serviços essenciais. E aquela discussão, a gente vai entrar numa nova economia, vamos dizer, num novo modelo de economia, seja para todos os ramos, seja na fruticultura, que exporta muito, seja no desenho industrial do mundo. Então, a gente já começa a ver notícias de que o Japão já vai começar a tirar as empresas da China. Então, a gente pode ter esse movimento de muitos países quererem diminuir sua dependência da China também. Então, são muitos casos nesse sentido. Teve até um caso parecido, acho que foi uma planta da JBS nos Estados Unidos também teve isso. Agrupou, resultado, infectou todos os funcionários e parou. Então, às vezes aquela lance, muitas vezes, vamos voltar e tal, sem teste, vai acontecer isso. Uma empresa toda vai, infelizmente, sei lá, ser infectada e para de todo jeito. Enfim, é um risco grande. E, claro, alguns setores, como a gente vinha falando, aviação, turismo, isso aí vai voltar bem lentamente, reabrindo. Você vai voltar primeiro viagens de negócio, e também muito substituída pelo Zoom e pelas tecnologias. Depois, turismo lentamente, enfim, restaurantes, delivery. Eu acredito que nos Estados Unidos já se fala que os restaurantes vão ter que ter termômetros para ir tirando a temperatura, capacidade bem menor na questão das mesas. Então, nós vamos sair num mundo totalmente diferente. Eu já vi até a questão dos talheres também, que terão que ser descartáveis, porque muitas vezes os orientais não consideram higiênico a gente que come, principalmente em restaurante, com talheres sem ser descartáveis. Enfim. Então, todos esses cuidados vão terem que ser tomados. Acredito que rodízio, vamos dizer, uma academia muitas vezes vai ter que operar com rodízio, agendamento e capacidade bem menor enfim, de pessoas aglomeradas, nesse sentido, assim. E grandes eventos, eu acredito que muito tempo a gente vai continuar com proibido, né? Aglomeração de grandes eventos, setores de festas, entre outros aí. Exato. E assim, um ponto importante que você tocou e que vale a pena a gente comentar aqui. Então, por exemplo, áreas áreas de ensino, por exemplo, na universidade, como a engenharia de produção, vai ter que repensar a linha de produção. Né? Quer dizer, eu estou vendo que nós estamos vivendo uma fase, é como se crise do Fordismo, Taylorismo, né? A gente está saindo de hoje de uma linha de produção que aparentemente estava excelente, que tinha saído de uma linha mecanizada, que estava já numa linha automatizada, ou seja, a gente já estava trabalhando num campo de automatização, né? Mas o que é que acontece? Para que toda essa linha de produção e esse modo de produção venha a acontecer realmente, um colega colocou aqui, vai ter que mudar muito, vai ter que realmente ter um apoio muito grande, porque veja só, você já imaginou reorganizar todo o layout de algumas empresas? E olha que nós estamos falando das empresas, mas nós também vamos reorganizar
a nossa linha de trabalho na universidade. Parece que as nossas salas de aulas tendem a não ser mais como são, né? Então, quer dizer, tudo isso requer um investimento econômico. Então, tem que se pensar muito bem, né? Como é que realmente isso vai se fazer. Mas veja só, e ainda tem, quer dizer, a crise, ela vem do pequeno, né? Quer dizer, do pequeno produtor, a pessoa que trabalha pontualmente ali num campo de informalidade, prestando um serviço diarista de um modo geral, até quem está lá no topo, né? Então, é como se o problema fosse o mesmo em polos distintos. Concorda comigo? Ou seja, é a mesma preocupação de quem está ali para um dia de trabalho, é quase que a mesma preocupação de quem tem uma grande linha de montagem, por exemplo, a título da Volkswagen, né? Que vai funcionar aí com 30%, né? Assim, já os engenheiros já sentaram para reorganizar, né? Essa formatação de trabalho, né? E aí, como é que você está vendo isso, assim, nesse caso dessas áreas? Os pesquisadores estão nesse momento passando para pensar nisso, assim. Eu sei que a economia realmente porque mas assim, não, a economia não está só, tem outras áreas. E aí, como é que está isso? A engenharia tem conversado com a economia nesse sentido? Esse processo que a gente vai passar, eu, assim, no momento, assim, não via se está havendo uma maior integração da engenharia com a economia, mas até vamos dizer, convido para essas áreas se integrarem cada vez mais. É, o que nós vimos no exemplo da Volkswagen. Então, o mercado de automóveis ele depende de duas coisas: confiança e crédito, basicamente. Então, confiança das pessoas empregadas, confiança enfim, de que você vai ter um emprego, vai ter sua renda, e crédito. Só o que é que acontece num momento como esse? Os bancos têm medo de emprestar, então o crédito praticamente parou, assim, o crédito no país para. Os bancos só querem emprestar mais ao governo, tem a garantia que vai pagar, enfim. Então, nesse sentido, surge até uma oportunidade, nesse contexto que eu falei, de que o Brasil, onde a engenharia e a economia poderia conversar, a questão da reindustrialização do país, que gera empregos de qualidade, aproveitando justamente esse cenário de dólar alto, então o dólar alto encarece a gente importar produtos, e também essa questão de não ficar dependente da China. Então a gente vê o desespero muitas vezes dos governadores que querem comprar respirador, mas não tem no Brasil, só tem na China. Então uma Volkswagen não poderia dedicar, se ela só vai ficar com 30% da linha de produção, não poderia dedicar outra parte para produzir respirador, já que nos Estados Unidos, Trump lá usou a lei de segurança nacional para obrigar a GM, a Ford a produzir respirador. Então, não já deveria ter uma integração nesse sentido do pessoal da engenharia perguntar, ó, economista, o que é que vai ter de demanda nessa nova economia? O petróleo, como economista, como o petróleo vai influenciar na demanda por carros? É melhor produzir carro elétrico, carro híbrido ou não, ou outros tipos de carro? Então, eu acho que pode se conversar principalmente nesse sentido, usar as previsões econômicas em favor da realocação das plantas industriais. Entendi. Então, nesse caso, o que está faltando realmente é um alinhamento, né? De um modo Isso. geral, porque o impacto, se a gente puder colocar assim, de uma maneira genérica, é em toda e qualquer linha de produção. Não é isso? É em toda e qualquer linha de produção. A gente não está falando aqui linha de produção, leia-se linha de montagem, não, porque quando a gente fala linha de produção, é Sim. muito comum se enxergar a linha de montagem, né? Porque você já enxerga aquelas peças uma se encaixando na outra, mas assim, uma linha de produção, por exemplo, na fruticultura, da semente até o fruto. Ali é uma linha de produção que também vai Sim. sofrer, né? Que já está sofrendo realmente o impacto. E aí você colocou muito bem, né? Que isso realmente pode se valer nesse momento por conta do dólar. Mas aí no caso, por exemplo, economicamente, para o contexto da educação como um todo, né? E aí a gente pode colocar como um todo, porque eu coloquei aqui o cenário das universidades, mas, por exemplo, das escolas municipais e estaduais, elas também vão ter que passar por um processo de adaptação, porque nos últimos, a gente até já conversou aqui em algumas lives sobre a questão do ensino à distância,
né? E o que é que isso tem a ver com a economia? Tem tudo a ver com a economia, porque requer um investimento, né? Requer um Isso. investimento, requer uma adaptação, requer um treinamento, requer uma qualificação, e tudo isso é investimento. Então, são condições que vão ter que vir orientadas pela economia. Porque e aí nós já temos um grande desafio pela frente. Hoje, os portais de notícias do país já noticiavam dizendo o seguinte, que 11 de maio São Paulo volta. Rio Grande do Norte, 5 de maio, depois de uma reunião com todas as entidades, já também está pensando em voltar. E aí, como seria esse voltar, né? Já teria que vir acompanhado desse investimento, ou se não vem, você já orienta que já se pense nessas alternativas? Eu acredito que já deve sim ser acompanhado de um investimento e um foco nos testes, como a gente vê. Mesmo eu acho um risco grande, assim, sem testar essa reabertura. Claro que a gente tem que pensar, claro, na economia, enfim, mas tem que ser aliado a um plano de reabertura, ou seja, qual o plano? Eu gosto muito de assistir o briefing, né, do governador de Nova York, o Andrew Cuomo. Então ele sempre toca nisso, ó, nós temos que reabrir, mas com testes. Nós temos que reabrir pensando lá nos Estados Unidos a escola é praticamente tempo integral, né? Como quando eu fiz o doutorado, meu filho estudou lá, então eles entram de 7, saem de 3 da tarde. Então a escola, muitas vezes, a pessoa trabalhar, depende da escola tá aberta também. Então é coisa a se pensar também. A pessoa vai voltar a trabalhar, mas a creche vai voltar, a escola vai voltar. Então, como é que Exato. muitas vezes a pessoa vai trabalhar e não vai ter com quem deixar o filho? Então é mais uma questão a ser atendida. Além das políticas públicas, ou seja, numa escola municipal, estadual, se for passar para o EAD, como essas crianças vão assistir aula? Vai ter treinamento, vai ter. O governo vai comprar aparelhos para elas assistirem, vão comprar tablets, comprar celulares, ou vai. Qual vai ser a forma? Que muitas pessoas não têm um aparelho, não tem muitas vezes uma internet de qualidade, né? Que a gente precisa de uma internet de uma qualidade melhor para assistir online, precisa a questão de muitas vezes digitalizar para enviar as tarefas. Eu estou um pouco enfrentando com meu filho, que ele está estudando no online, né? Então, eu inclusive treinei ele já consegue escanear os documentos, as tarefas, mandar, mas assim, no começo é uma adaptação, porque você tem que ensinar, muitas vezes a gente sabe que nem todos os pais conseguem, enfim, acompanhar o filho, ou muitas vezes tem um scanner, então é tudo isso que tem que ser pensado, como a criança vai enviar as tarefas, se ela vai acompanhar ou não, se ela vai ter o aparelho. Então, nesse plano de reabertura tem que ser pensado isso, testagem e as escolas EAD, como fazer, né, para que todo mundo acompanhe. Exato. O Bruno está dizendo aqui, ele está em São Paulo, que nas linhas de metrô e de trem vai ser complicado, é verdade, né? Isso Verdade, aí verdade. vai ser bastante complicado. Ora, nos transportes públicos, de um modo geral, mesmo nas cidades menos estruturadas, já está complicada, ou seja, a questão dos Uberes, eles já estão com dificuldades, porque eles não sabem como é que vão, por exemplo, fazer a asepsia do carro, como é que vai fazer a limpeza do carro, com álcool e tudo a todo momento, mas mesmo assim não invalida que aquele espaço possa ser um espaço de contaminação, né? Então, realmente, assim, o vírus, ele e seus estágios de contaminação ainda não tão definidos, porque hoje, Lucas, eu estava vendo uma matéria de dois servidores públicos, um casal, o esposo dela trabalhava na Polícia Rodoviária Federal e ela é servidora dos Correios, né? Trabalha nos Correios. E o esposo dela foi a óbito pelo Covid e ela está também com Covid. Mas ela disse que eles estavam em casa, estavam em home office, e ela não consegue identificar até hoje de onde veio essa contaminação. Sim. Pelo período eles em casa, entendeu? Ela garante que não havia, né? Assim, não houve possibilidade. Então, quer dizer, se um cenário como esse aí realmente procede, ou eles não estão lembrados, enfim, pode ter o contato com alguém, então veja só, aí eu já vou partir para outro campo. Então, nós estamos falando a todo tempo que vão ser precisas alternativas no campo da tecnologia. Então, uma área tende a ser a área do momento, que é a área da tecnologia, né? Ou Sim. seja, as tecnologias que a gente está falando, da nanotecnologia, né? O aperfeiçoamento dessas tecnologias que nós já usávamos do computador, do celular, do tablet, enfim, dessas ferramentas de trabalho
que já eram comuns, mas parece que a partir de agora eles vão se tornar nossos aliados ainda mais fortes, né? Inclusive, o que parecia, olha, veja a contradição. Hum. Na ciência social, as redes sociais, na verdade, não eram redes de aproximação, eram redes de, em tese, de afastamento, né? Sim. Porque a gente estava vendo alguns estudos, não sei se você viu, antes da pandemia, o pessoal estava sentado num restaurante e estava todo mundo assim no celular, Sim, sim. ficando, ninguém estava É, conversando, né? Ninguém estava conversando, verdade. estava todo mundo no celular. E agora, né? E agora? Agora a gente está no celular porque a gente não tem opção. Mas É. está todo mundo querendo aquele outro momento, né? E será que É, se a gente tivesse outro momento, a gente valorizaria? Tá entendendo? pois Mas é, aí eu lhe pois é. pergunto, então, essa área, pelo que a gente está vendo, é a área da oportunidade, né? É a área que não vai parar, é a área que vai ter para todas as idades, para Sim. todos os públicos, todas as idades, de todas as maneiras. É isso? As empresas já É, estão falando assim? sim, concordo plenamente. E o seu pensamento corrobora com o pensamento dos investidores. Para ter exemplo, as ações que ou perderam muito pouco valor nessa crise, que a bolsa teve uma queda brutal, a bolsa chegou a cair 30, 40%. As ações que perderam pouco valor, ou até muitas valorizaram, foram justamente as ações tech, que são as ações de tecnologia americanas. Então, ações de empresas como Google, Microsoft, Zoom, a própria Amazon. A Amazon, o dono da Amazon, Jeff Bezos, ficou 24 bilhões de dólares mais rico, porque a Amazon já estava quebrando o varejo norte-americano. Agora, muito mais, né? Já tem várias lojas aí para decretar falência. As vendas da Amazon subiram muito. Então, os investidores estão o quê? O que está sustentando muitas vezes a bolsa americana, ela ter caído menos do que a bolsa brasileira, são justamente as ações de tecnologia, que é o quê? O que a gente está demandando. A gente agora está o quê? Está demandando tecnologia no Instagram. Se a gente for dar aula, vai demandar o Zoom, ou o Google Hangout, ou qualquer outra plataforma. Então, essas empresas, é justamente a oportunidade que os investidores estão vendo no setor de tecnologia. E, claro, o setor mais real da economia é que está sofrendo muito, o setor de bancos, empresas petrolíferas, essas perderam muito valor em detrimento às tech, as empresas de tecnologia. Então, esse pensamento até dos investidores, assim, a gente vê muito onde o investidor está colocando dinheiro, é onde ele acredita que vai dar certo, Que que vai vai lucrar. exatamente é. E Isso. pelo visto, né, Moisés perguntou no começo, falou da Bolsa, mas eu particularmente vejo que a área que realmente tende a se expandir, tende a passar por um grande processo de adaptação. E aí, da educação à economia, né? A economia de vender e comprar mesmo, da lei da oferta e da procura, vai ser justamente essas ferramentas tecnológicas para essa adaptação dos novos cenários no campo mundial. A gente já está quase acabando nossa live, e aí eu Hum. queria aproveitar os últimos minutos para poder você dizer assim para a gente quais são as alternativas que a gente poderia ter, né? Quais são as dicas? O que a gente deve não, o que a gente não deve fazer nesse momento? O que a gente deve evitar frente a essa crise econômica mundial? O que a gente deve evitar? Acredito que agora é o que a gente deve evitar, né? Já que primordialmente é a saúde, né? Sim, Está todo mundo com lutando pela certeza. saúde e pela vida, né? Então, no momento que a gente luta pela vida, o que a gente deve evitar, né? Na linha econômica? Sim, com certeza. Na linha econômica, a gente, no momento de crise, tem que ser cada vez mais, vamos dizer assim, conservador, evitar muitas vezes o endividamento, a questão do consumo excessivo. No ramo das empresas, é procurar alternativas, até, vamos dizer, procurar a gente na Liga de Mercado Financeiro, que a gente está prestando essa assessoria. Inclusive, uma notícia bem legal é que o projeto da gente foi estar como destaque lá na página do MEC. Então, isso ficou muito. A gente teve muito. Eu vi, Foi. A sim, gente tá lá ficou na muito página orgulhoso lá no grupo da Liga, tanto. comemorando e tal. Então, assim, a gente está nesse serviço justamente de ajudar as empresas, como elas enfrentarem a crise. A gente tem linhas de crédito dos bancos e o governo para pagar a folha de pagamento, tem alternativas. Então, a palavra-chave é conservadorismo, seja para o consumidor, muitas vezes, seja para a empresa atravessar esse momento, porque o momento de incerteza é grande, como diz, a gente está lutando pela vida, como a gente tem muitas Na postagens, né? A vida. meta de 2020 é sobreviver, assim, de toda forma, economicamente, na nossa saúde. Então é isso, muitas vezes o conservadorismo econômico, quando eu digo conservadorismo, evitar endividamento, muitas vezes evitar cartão de crédito, coisas do tipo, né? Juros altos, enfim. Eu sei que está difícil a situação para todo mundo, mas é, seria essas dicas para as empresas, né? E a empresa, claro, procurar uma gestão de qualidade, procurar inovar,
procurar uma plataforma digital, enfim, uma rede social, procurar inovar, ou seja, fazer da crise uma oportunidade, como tem aquela frase. Entendi. E para nós, né, enquanto pessoas físicas, a dica seria justamente evitar consumir coisas que são desnecessárias, né? Essa Verdade. questão do consumo das coisas desnecessárias. Porque se a gente está lutando pela vida, então qual é a prioridade? É a alimentação, né? É uma Sim, boa alimentação, não é isso? A própria educação, que a educação sempre será um investimento, né? E não tem como a gente não investir, porque eu acredito que a educação é a chave que abre todas as outras portas de investimento, principalmente para uma região como a nossa, né? Uma região como a nossa, para quem vem lá de qualquer lugar. Você é lá de Patu, né? Mas eu lhe digo o seguinte, que ali naquela região, com certeza, muitas pessoas que desconhecem, inclusive o potencial turístico, paisagístico que tem lá. Não é isso, sim, Lucas? Então, significa o quê? Que aquela região ali, as pessoas que saíram de lá e se destacaram porque estudaram. Não foi porque a região teve um destaque, ela merece um destaque, né? Aquela região de Patu, realmente, a Serra tem um potencial turístico belíssimo, né? Belíssimo. É uma parte, assim, serrana, diferente, né? É diferente a formação geológica naquele lugar, realmente chama a atenção, mas nunca foi chamada a atenção do ponto de vista econômico, né? Quem veio da região é porque estudou, é porque foi para a capital, ou porque estudou numa cidade mais próxima. Então, realmente, a educação tem que continuar sendo um grande investimento, né? E assim, com certeza, com toda a dificuldade, né? As famílias, de um modo geral, vão ter que se esforçar para poder se organizar com ferramentas tecnológicas para se adaptar a esse novo mundo, né? É aprender a comprar pela internet, é aprender a vender pela internet, né? É aprender a estudar pela internet, é assim? Porque não usa o nome nem ferramenta para você ver, né? É a questão da própria, é o sim. nome da rede, né? O interessante é isso, né? Com certeza. Eu começo por. A gente tem modelos de crescimento econômico, onde a variável-chave para o crescimento de longo prazo, né? Claro, no curto prazo você precisa de uma crise da política pública, de fazer uma obra pública, mas no longo prazo, diga-se, crescimento da oferta, a principal variável é a educação. Inclusive, esse ponto era o que eu estava tocando ontem, numa live que eu fiz justamente para o pessoal de Patu, que a chave de tudo é investir em educação. A educação liberta, por exemplo. A educação me fez conhecer o mundo, fazer doutorado nos Estados Unidos, por exemplo, fez seu filho Galileu morar fora, descobrir É novos verdade. horizontes. Então, qual a Me dica que eu fez ir para daria? fora também, né? Me Com fez ir para certeza, fora também, né? com certeza, com certeza. Exatamente. Me fez exatamente participar de hoje conviver, o que é a dificuldade de conviver numa economia aqui, né? Sim, E conviver hoje numa economia lá fora, né? com Porque o certeza. euro hoje quase que hoje o euro passou de R$ 6, Pois né? é, Para pois como é. hoje ele passou de R$ 6. Então, para a gente que ganha em real, para gastar em euro, realmente é muito complexo, né? Então, foram pontos assim de 8 anos ele morando fora foi o ponto que realmente Sim, assim foi o ápice, né? Economicamente falando, ainda bem que já está no final, mas sim, são sim. esses enfrentamentos que a gente coloca, né? E aí, Lucas, mais Verdade. alguma consideração para a gente poder encerrar? Primeiro, eu quero agradecer, né, você que é aí uma potência aí, estudiosíssimo, Hum, excelente, né? Excelente professor, hum. pesquisador, né? E realmente, Alan está dizendo aqui, educação e ambiente favorável para a inovação. Verdade, com certeza. Então a gente vai ter que Verdade, com aproveitar certeza, isso, com né? certeza. Grandes pesquisadores do nosso centro, né, Alano, o Do pessoal que nosso estuda bem centro. inovação. Esqueci da inovação, que é outra variável. Valeu, Alano, por lembrar. É porque não é minha área, é mais bolsa de valores, enfim. Mas é isso É mesmo. Alano é o verdade. nosso expert aí em crescimento econômico, Alan Leonardo é o também, enfim, nosso tem. coordenador. É o nosso Com coordenador do nosso certeza. mestrado Profirap, exatamente. Estou aguardando meus orientandos desse semestre, né? Quando começar. Certeza. Pois então, Lucas, a gente vai concluindo por aqui, não é? A gente Tá agradece, ok. agradece a Eu que agradeço a participação de todos oportunidade. vocês, viu? Tá Agradece a ok. participação de todos vocês, pessoal. Qualquer dificuldade, pode. Nós estamos à disposição, né, Lucas? Sigam no nosso Instagram, pode Sim, sim. procurar Siga o Lucas, pode Instagram me da Liga, procurar arroba também. Festa3 também. Que a gente está lá
no Com Centro de Ciências certeza. Sociais Aplicadas e Humanas para poder dar essa força e cooperar nesse momento de crise econômica com a sociedade. Então, obrigada, Lucas. Obrigada, Tá ok, eu que pessoal. Boa noite agradeço, e até Lívia. a Boa próxima noite. live. Tchau, Tchau, tchau. Valeu, tchau. Bruno. Tchau. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, mamãe. Obrigada. A mamãe colocou aqui. Parabéns, professores. Tchau, tchau. Obrigada.